Homem armado com faca tenta matar vigilante em estação de trem de São Paulo. Corpos de meninos eletrocutados são enterrados em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. No interior paulista, vizinho confessa o assassinato da menina Emanuele, desaparecida desde a semana passada. Câmeras registram o espancamento de um torcedor por 4 homens no Distrito Federal. Mais uma morte pode ter ligação com o caso da cerveja contaminada em Minas Gerais. Diretora da cervejaria faz um apelo dramático aos consumidores. Não beba, Belo Horizontina. Eu não sei o que está acontecendo. Governo vai editar medida provisória para reajustar o salário mínimo pela inflação integral. O valor vai a R$ 1.045 a partir de fevereiro. Plano para reduzir fila de pedidos de aposentadoria e pensão pelas novas regras inclui militares e força-tarefa de peritos. Ônibus cai em buraco e mata pelo menos 6 pessoas na China. Governo do Irã anuncia a prisão de responsáveis por derrubada de avião ucraniano que matou 176 pessoas. A área com alertas de desmatamento na Amazônia aumentou 85% no ano passado, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Está no ar o SBT Brasil. Boa noite. Boa noite. Foram enterrados hoje os 2 irmãos que morreram atingidos por um cabo da rede elétrica em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Familiares dizem que o fio estava solto fazia tempo e que a reclamação já havia sido feita para a concessionária. O cortejo traduzia a dor de uma família despedaçada. Em nota enviada há pouco, a Enel afirma que não há registro de reclamações anteriores ao acidente relacionadas à fiação danificada na região. Um homem bêbado armado com uma faca tentou matar um vigilante da Companhia de Trens Metropolitanos em uma das estações mais movimentadas de São Paulo. A agressão foi gravada por um passageiro. Está fora de perigo. Câmeras de segurança gravaram um jovem sendo espancado por 4 homens no Distrito Federal. O jovem, de 27 anos, já identificou a placa do carro dos agressores. A polícia encontrou quase 1.000 galos que sofriam maus tratos em 2 propriedades na zona sul de São Paulo. Os investigadores suspeitam que as aves eram usadas para disputa de rinhas. Foram 6 meses de investigação no mesmo local, porque o Estado não tem onde manter todas elas. A polícia identificou o motorista que atropelou mãe e filha em Porto Alegre. O suspeito não prestou socorro às vítimas e abandonou o carro. Uma delas morreu na hora. Nas imagens de câmeras de segurança por embriaguez ao volante. E em Minas Gerais está sendo investigada uma segunda morte que pode ter ligação com o caso das cervejas contaminadas. A segunda morte suspeita teria ocorrido em Pompéu. A Polícia Militar do Rio de Janeiro registrou em 2019 um número recorde de fuzis apreendidos. Foram 505. A maior apreensão anteriormente registrada havia sido em 2017, quando foram recolhidos 382 fuzis. E vamos agora a outras notícias pelo Brasil. O levantamento da Secretaria da Justiça e Cidadania de São Paulo aponta um aumento de 76% no atendimento a parentes e vítimas de crimes violentos. Na maioria dos casos, quem procura esses serviços são as mulheres. No corpo ficaram Um relatório divulgado hoje pela ONG internacional Human Rights Watch aponta que no ano passado o Brasil teve aumento nos casos de letalidade policial e também no desmatamento da Amazônia. E também hoje o INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, informou que a área com alertas de desmatamento na Amazônia cresceu mais de 85% no ano passado. A área com alertas de... Em resposta ao relatório da ONG Human Rights Watch, o governo do Rio de Janeiro afirmou que a política de segurança no estado é baseada em inteligência, investigação e aparelhamento das polícias civil e militar. O Ministério do Meio Ambiente disse que não teve acesso ao relatório e só poderá se manifestar após analisar o documento.
7.000 militares da reserva serão convocados para reduzir a fila na concessão de benefícios do INSS. A medida foi anunciada hoje. O presidente Jair Bolsonaro também decidiu corrigir o valor do salário mínimo, que teve um reajuste abaixo da inflação. Depois de várias reuniões com a equipe econômica, o presidente decidiu reajustar dos processos. O fim da dedução dos gastos com o trabalhador doméstico do imposto de renda já preocupa patrões e empregados que temem com isso o crescimento da informalidade. Para aumentar a arrecadação, o fim de outras deduções também está em estudo. Mudanças precisam do aval do Congresso. Termina na próxima sexta-feira o prazo para que os governadores decidam quando começa a valer a reforma da Previdência dos militares estaduais, policiais e bombeiros. O setor das polícias militares dos estados. O governo reajustou os benefícios do INSS em 4,48%. A medida vale para aposentadorias, prestação continuada, auxílio-doença, auxílio-reclusão e também pensão por morte já a partir deste mês. O novo teto dos benefícios agora é de R$ 6.101,06. Veja daqui a pouco, o governo do Irã anuncia a prisão de envolvidos em queda de avião que matou 176 pessoas. O levantamento mostra que 7 em cada 10 brasileiros esperam os saldões para comprar produtos como celulares e computadores. A gente volta já já. O governo do Irã anunciou hoje a prisão dos responsáveis pela derrubada do avião ucraniano que matou 176 pessoas na semana passada. Em discurso, o presidente iraniano classificou a ação como um erro doloroso e imperdoável. O anúncio das prisões foi feito mais duras podem ser tomadas, como intimá-lo a depor. 17 crianças e 9 adultos sofreram ferimentos leves depois que o combustível vazado de um avião atingiu uma escola em Los Angeles, nos Estados Unidos. O voo da Delta Airlines apresentou problema no aeroporto. A Prefeitura de São Paulo anunciou hoje que vai repassar diretamente às famílias dos estudantes o valor de R$ 215 por aluno para a compra de uniformes escolares. Um cartão com crédito vai ser disponível. Os alunos usarão os uniformes antigos. Veja em instantes, o monitoramento da qualidade da areia das praias do Rio de Janeiro não é feito desde maio do ano passado. 6 pessoas morrem na queda de um ônibus dentro de uma cratera na China. Não perca, é já já. Nem os banhistas e nem a Prefeitura do Rio sabem qual é o grau de contaminação das praias mais famosas do Brasil. Nem dá para saber, viu, Marcela, que o monitoramento da qualidade da areia de Copacabana e também de Ipanema, por exemplo, não é feito, sabe desde quando? Desde maio do ano passado. Férias escolares e náusea, vômito. A frente fria se afasta do sudeste e a chuva perde intensidade na região. As instabilidades se deslocam para a região sul do Brasil e se espalham principalmente pelo Rio Grande do Sul. Os temporais vêm acompanhados de ventania e há risco de queda de granizo. Também chove na região central, no norte do país e em parte do nordeste. Em Porto Alegre, máxima de 36 graus. Em Manaus, Fortaleza e Belo Horizonte, os termômetros marcam 31 graus. A quarta-feira será de sol na capital paulista, com pancadas de chuva no final do dia. Máxima de 30 graus. 6 pessoas morreram depois que um ônibus foi engolido por um buraco na China. O uso do vice-presidente Hamilton Mourão na região. A cerimônia agora está prevista para amanhã. O governo dos Estados Unidos emitiu hoje um comunicado elevando o alerta de segurança para os turistas que queiram viajar para o Brasil. Segundo o Departamento de Estado americano, a medida foi tomada por causa do aumento do risco de exposição ao crime em áreas de fronteira e também nas cidades satélites de Brasília e nas favelas brasileiras. Valeu, Donald Trump. Um levantamento divulgado hoje mostra que 7 em cada 10 brasileiros esperam saldões para poder comprar aqueles produtos com maior valor, como, por exemplo, celulares, computadores. E mesmo assim, Raquel, tem gente que só compra depois de pechinchar bastante, viu?
A Maria Elisa é dessas. Pra achar nada de comprar assim, algo. Foi de 75, passou para 60. Tá bom, hein? Compensou. O que você levou? Uma bermuda pro meu genro. Tá certo. E para você, uma boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau. Consultoras e consultores, a Jequiti acaba de fazer uma grande parceria com o Next.